Você já passou por uma situação onde pensou que tinha encontrado o amor verdadeiro, mas percebeu que era tudo uma ilusão? Conheçam Tânia. Ela nasceu no dia 4 de agosto de 1977. Ela era uma mulher de 33 anos que vivia na Califórnia, Estados Unidos. Tânia foi descrita como uma mulher destemida e uma mãe maravilhosa também. Por grande parte de sua vida, ela morou com os pais e com 2 irmãos mais velhos. Apesar da grande diferença de idade que eles tinham, sempre foram unidos, companheiros, se amavam demais e mesmo com o passar dos anos, eles continuaram com essa conexão. Em determinado momento de sua vida, Tânia começou um relacionamento com um homem, eles foram morar juntos, tiveram 2 filhos, mas essa relação não fazia bem a ela. Ela estava em um relacionamento bastante conturbado, esse homem a tratava mal, por vezes a agredia, e por isso, no final de 2009 ou início de 2010, não fica muito claro, Tânia decidiu dar um basta nessa situação. Ela terminou esse relacionamento, se mudou para uma outra cidade com seus 2 filhos e ali tentou recomeçar sua vida. Tânia até tentou fazer uma faculdade de enfermagem, ela ficou fazendo essa faculdade por algumas semanas, porém a faculdade fechou. Como ela não tinha notas e nem dinheiro suficiente, não conseguiu ingressar em uma outra faculdade e por isso ela decidiu que ia colocar todos os seus esforços apenas para trabalhar e para dar o melhor para seus filhos. Ela sempre colocou os filhos em primeiro lugar, sempre tentava fazer de tudo por eles. Quando juntavam dinheiro, levava os 2 para passear, para conhecer parques, para passear em lugares que ela achava relevante. E ela até chegou a comprar uma outra casa, uma casa maior, para que eles tivessem mais espaço. Ela fazia de tudo para que eles ficassem felizes e que os 3 vivessem bem. Por volta de maio de 2010, enquanto estava levando seus filhos para o colégio, ela acabou passando por uma construção que estava acontecendo. Um dos homens que trabalhavam naquele local caminhou até ela. Ele então começou a conversar com Tânia, demonstrou interesse, flertou com ela, porém inicialmente ela não deu muita confiança, porque entrar em um relacionamento ou conhecer outro homem não estava em seus planos. Ela estava com foco total no trabalho, nos filhos, e não interessava conhecer ninguém naquele momento. Apesar disso, aquele homem que se chamava Ronald continuou insistindo, disse para ela que eles tinham vidas parecidas porque ele tinha 3 filhas, era pai solteiro, e assim Tânia percebeu que eles realmente tinham vidas bastante parecidas e sentiu que existia uma forte conexão entre eles. Após isso, ela deu seu número de telefone, os 2 continuaram em contato, tiveram alguns encontros, até que pouco tempo depois eles decidiram namorar. A partir daí, Tânia conheceu as 3 filhas de Ronald, se deu muito bem com elas. Ela tinha um instinto materno muito forte, então abraçou as meninas como uma ótima madrasta, fazia de tudo o que podia por elas também. E assim como ela, Ronald também conheceu seus filhos e inicialmente se deu muito bem com eles. Ela estava muito feliz, acreditando que finalmente tinha achado seu amor verdadeiro, que finalmente estava tendo sorte no amor, que tinha encontrado um homem que estaria com ela para tudo, que ajudaria a pagar as contas, que daria suporte emocional para ela também. Enfim, ela estava muito feliz, porque Ronald inicialmente se demonstrava um homem gentil, amoroso e bastante carinhoso com ela também. O que acontece é que com o passar do tempo ele começou a mudar esse jeito, começou a ficar mais grosso, já não a tratava tão bem assim. Às vezes até na frente de outras pessoas ele falava com ela de uma forma rude, porém Tânia deixava isso pra lá porque na maioria do tempo ele a tratava bem e como ele não tinha feito nada assim tão ruim com ela, ela deixava tudo isso passar. Em certo momento, ela chegou a conversar com um parente por telefone. Ela chegou a dizer que algumas atitudes que Ronald tinha a lembravam de seu ex-marido e isso a deixava preocupada. Então essa pessoa a aconselhou a terminar. A Tânia disse que não era necessário e então continuou com ele porque
Um dos questionamentos dela é que ela não aceitaria se ele a agredisse e até então ele não tinha feito nada disso. Com isso, algumas semanas se passaram, esse namoro foi ficando mais sério e então Tanya começou a observar algumas coisas que o Ronald fazia. Ela percebeu que, na verdade, não era ele quem realmente cuidava das filhas. Muitas vezes ele deixava as três com seus pais, eles ficavam com elas por dias e só às vezes ele as pegava. Ele também nunca ficava fixo em um emprego, constantemente ele entrava em uma obra, do nada saía, depois entrava em outra, estava bebendo demais, parece que começou até a usar drogas. Não sei dizer pra vocês se antes de conhecer ela ele já usava ou se só depois ele começou, enfim. Eu sei que Tanya começou a perceber isso e então isso começou a incomodá-la bastante. Ela tinha até uma vizinha que era uma de suas melhores amigas. O nome dessa vizinha era Beck. Como suas casas eram próximas, ela sempre escutava os dois discutindo muito. Percebia que esse relacionamento não estava fazendo bem pra Tanya, porém mesmo assim ela continuava com ele. Em uma matéria se diz que Ronald, no meio de uma discussão, chegou a agredir Tanya, parece que ele tentou sufocá-la, e então por isso ela colocou um ponto final nesse relacionamento. Em uma outra matéria se diz que na verdade ele tratou um de seus filhos mal, Tanya ficou com raiva e por isso terminou com ele. Não sei dizer para vocês exatamente qual matéria está certa, porém, eu preciso deixar bem específico para vocês que foram essas duas informações que eu encontrei, tá bom? Isso aconteceu por volta de dezembro de 2010, depois de meses de relacionamento. Assim que ela terminou com ele, Ronald não aceitou muito bem. Ele continuou indo atrás dela, enviava presentes, mas Tanya não quis continuar. Ela chegou até a trocar as fechaduras de sua casa porque não queria que ele entrasse mais e confessou isso em uma ligação que teve com sua sobrinha. Ela contou que tinha terminado com Ronald, falou que trocou as fechaduras e pediu que ela não contasse aquilo para ninguém porque não queria preocupar seus familiares. 2 semanas após o término desse relacionamento, no dia 4 de janeiro de 2011, Beck, a vizinha de Tanya, foi até a casa dela. Ela começou a chamar, Tanya não atendeu e isso a deixou bem preocupada porque, como elas eram vizinhas e amigas, sempre estavam em contato. Quando não se falavam pela manhã, elas se falavam à noite e como Tanya não foi até a casa dela conversar com ela ou ligou, ela ficou com uma pulga atrás da orelha. Apesar de desconfiar, ela voltou para casa, notou que o carro de Tanya estava na garagem, mas pensou que talvez ela só tivesse saído e que em breve iria voltar. 2 dias depois, no dia 6 de janeiro de 2011, Tracy, a irmã de Tanya, telefonou para ela, porém o celular chamou, ela não atendeu, então ela ligou outras vezes. Mais uma vez, Tanya não atendeu e por isso ela se preocupou porque elas eram muito próximas e como Tanya não atendeu o celular, ela acreditava que em algum momento ela iria retornar essa ligação, porém ela não retornou. Por causa disso, ela decidiu telefonar para a mãe, perguntou se ela teve contato com Tanya naquele dia. A mãe então disse que no dia 4 de janeiro ligou para o celular de Tanya. Quem atendeu não foi ela, foi Ronald, disse que ela não podia atender naquele momento. E então Tracy achou aquilo muito suspeito. Ela então decidiu entrar em contato com as autoridades, disse que estava sem saber de sua irmã desde o dia 4 de janeiro. Os investigadores aparentemente não deram tanta importância àquela queixa que ela estava fazendo, porque na cabeça deles, Tanya era uma mulher que morava sozinha, ela não tinha que dar satisfação de sua vida para ninguém, talvez ela tivesse apenas saído e não avisou para ninguém. Outra coisa que eles souberam era que os filhos de Tanya estavam com o pai em outra cidade. Parece que ela tinha que ter buscado eles no dia 5 de janeiro, porém ela não apareceu. Mesmo assim, os policiais acharam que aquilo não era tão alarmante assim, e de acordo com os familiares de Tanya, eles demoraram um pouco para que as buscas realmente começassem. Após relatar o desaparecimento da irmã por telefone e também ir pessoalmente com a mãe falar com os investigadores na delegacia,
Tracy descobriu que 2 dias após fazer isso, os investigadores foram até a casa de Tanya. Ao chegar ali, eles encontraram o carro dela estacionado na garagem, coisa que para Tracy era muito suspeito, já que sua irmã nunca saía sem o carro e detestava receber caronas. Outra coisa muito preocupante é que os investigadores encontraram o cachorrinho da família ali, sozinho, sem água, sem comida. Isso mostrava claramente que Tanya não sabia que passaria horas fora de casa e muito menos dias. Os policiais também acharam a bolsa com todos os itens pessoais dela, encontraram também a carteira de motorista de Ronald e o principal foi o que eu falei para vocês, que no dia 5 ela tinha marcado com o ex-marido de buscar os filhos que estavam com ele, não apareceu e isso era super alarmante porque Tanya dava total prioridade a seus filhos e jamais os esqueceria ou teria ido embora sem eles. Apesar dos investigadores irem até a casa e fazerem toda essa verificação, a irmã de Tanya sentiu que eles não estavam trabalhando o suficiente, não estavam dando total atenção a esse caso e por isso ela decidiu investigar sozinha. Inicialmente, ela tentou invadir a casa da irmã, porém tinha muita segurança, então ela não conseguiu, e então por isso ela decidiu invadir o carro de Tanya. Ela conseguiu entrar no carro. Perto do banco do motorista, Tracy achou um caderno que tinha um número de telefone escrito e um endereço também, e depois disso ela levou esse caderno até a casa de Beck, que era a vizinha e uma das melhores amigas de Tanya. Assim que elas começaram a conversar, uma pessoa ligou para o número que estava nesse caderno, perguntou por Tanya e a pessoa que atendeu disse que tinha visto Tanya sim. Devido a isso, Beck e Tracy decidiram ir até aquele endereço. Outras 2 mulheres disseram que iriam junto com elas, todas entraram em um carro, levaram armas e então foram até essa tal casa. Assim que chegaram ali, elas montaram um plano, decidiram que o ideal não seria todas irem juntas até essa casa, então 3 mulheres permaneceram no carro, o carro ficou em um local mais distante, enquanto Tracy foi sozinha até lá. Assim que chegou ali, ela chamou um casal junto com um bebê recém-nascido atendeu. Ela disse que era irmã de Tanya, perguntou por ela, e então aquele casal contou que no dia 8 de janeiro, Tanya estava na casa dele junto com Ronald e junto com uma outra mulher desconhecida, que eles ficaram alguns minutos ali e depois foram embora. Enquanto estavam conversando, um outro homem apareceu naquela casa. Ele disse que 3 horas após eles terem ido embora, Ronald voltou sozinho, disse que o carro dele estava ruim, pediu ajuda e por isso aquele homem foi com ele para que eles pudessem consertar o carro. A irmã de Tanya então perguntou se ele poderia dizer onde ajudou Ronald ou poderia levá-la até esse local. Esse homem disse que poderia, ofereceu a ela uma carona e então Tracy entrou no carro dele. Assim que começou a dirigir, as outras 3 mulheres que estavam no outro carro seguiram também para poder chegar a esse local. Em certo momento, elas se perderam de Tracy, então começaram a se preocupar porque ela estava sozinha dentro de um carro com um homem desconhecido. Beck decidiu pegar o telefone, ligou para a polícia, contou mais ou menos onde elas estavam, deu o endereço daquela casa onde estava o casal com o bebê e então elas continuaram seguindo o caminho até que felizmente encontraram o carro onde Tracy estava com o homem, porque quando ele percebeu que as mulheres tinham se perdido, Tracy pediu para que ele parasse para poder esperar elas. Ele fez e então assim que todos se encontraram, eles continuaram o percurso. Em certo momento, ele parou o carro em uma casa abandonada. Era um local super deserto, não tinha vizinhos próximos, muito menos animais, nem existia vida ali naquele local praticamente. A casa tinha as janelas quebradas, não tinha porta e estava bem destruída. Tracy então entrou naquele local, ela percebeu que tinha 2 colchões. Em um desses colchões ela encontrou vestígios de sangue, chamou por Tanya, não a encontrou. E enquanto procurava a irmã nos arredores daquele local, aquele homem que foi com elas atendeu o telefone. Ele falou com alguma pessoa ali rapidamente, entrou no carro e simplesmente foi embora sem se despedir de nenhuma delas.
Como não conseguiram encontrar nada naquele local, as 4 mulheres entraram no carro, foram novamente até a casa do casal que tinha um bebê e ali falaram com eles novamente. Como Beck havia ligado anteriormente para a polícia, aquele casal disse que os policiais apareceram ali, mandaram que elas esperassem por eles e assim que chegaram, os investigadores falaram com elas que o sobrenome que Ronald tinha passado para Tanya não era verdadeiro. De acordo com eles, Ronald escondeu seu verdadeiro nome porque ele já tinha histórico criminal devido a um abuso que cometeu com uma menina de 14 anos e que estava em liberdade condicional. Após entrar na casa e conversar com o casal que estava com o bebê, os policiais pediram que as 4 mulheres fossem embora. Segundo eles, isso era para sua própria segurança, então assim elas fizeram. Enquanto estavam a caminho de casa, elas foram paradas mais uma vez por alguns policiais. Pelo que entendi, o detetive do caso de Tanya também estava lá e mandou que elas parassem de investigar esse caso, senão todas seriam presas. Ele ainda falou que se descobrisse qualquer coisa, ele iria avisar a família de Tanya e que elas não precisavam se preocupar e nem ficar investigando sozinhas. No dia 10 de janeiro de 2011, os policiais encontraram Ronald em uma casa onde ele estava morando. Ao chegar ali, eles o prenderam porque ele havia quebrado as regras de sua liberdade condicional, porque além de não avisar a polícia que ele havia se mudado, ele ainda morava perto de um colégio de ensino fundamental, coisa que ele não podia. Uma das regras de sua liberdade condicional era que toda vez que ele se mudasse, Ronald teria que avisar a polícia seu endereço, dizer onde morava, porém como ele não avisou, eles aproveitaram essa deixa, o prenderam e o levaram até a delegacia. Aproveitando que Ronald já estava com eles, os investigadores o levaram para um interrogatório. Assim que foi questionado sobre Tanya, ele disse que no dia 4 de janeiro foi até a casa da ex, disse que eles conversaram de forma amigável, que ele contou para ela que suas filhas estavam morrendo de saudade, que queriam muito vê-la e por isso a convidou para ir até sua casa. Ele disse que como Tanya não tinha grandes obrigações naquele dia e como seus filhos estavam com o pai, ela acabou aceitando. Eles então foram para o carro dele e ele começou a dirigir. Ainda segundo Ronald, em determinado momento, eles começaram a discutir, ele ficou com raiva, chateado e então deixou ela em um posto de gasolina. Ele falou que depois disso não a viu mais, não falou com ela e que não tinha ideia de onde ela estava. Após esse interrogatório, logo na manhã seguinte, os investigadores dirigiram até um local afastado. Em uma matéria dá a entender que esse local seria nos arredores daquela casa abandonada que Tracy e algumas amigas de Tanya foram, porém isso não fica muito claro. Assim que os policiais chegaram, eles vasculharam todo o local. Em certo momento, eles acharam uma cova rasa. Ali, infelizmente, encontraram Tanya sem vida e assim ela foi levada para análise. Ao chegar ali, os profissionais constataram que ela recebeu golpes através de força física, que ela também teria recebido golpes com uma pá, mas que ela não faleceu dessa forma. Eles disseram que havia terra em suas vias respiratórias e então isso dá a entender que quando Tanya foi colocada naquela cova rasa, ela infelizmente estava viva. O que me deixa intrigada é que em momento algum os investigadores contaram à família dela. Quando encontraram Tanya, eles não telefonaram, não avisaram absolutamente nada para eles e a família de Tanya só ficou sabendo que ela tinha sido encontrada porque naquele mesmo dia eles estavam em casa à noite assistindo o noticiário e acabaram vendo a reportagem. Após tudo isso, os investigadores mais uma vez levaram Ronald para ser interrogado. Ele continuou negando, não confessou. Os policiais acharam uma pá no carro dele, falaram com ele sobre isso, porém ele continuou negando, não quis dizer nada, mas como eles disseram que tinham provas suficientes, ele ficaria preso aguardando por um julgamento. Esse julgamento não aconteceu porque 7 meses após Ronald ser preso, alguns oficiais o encontraram sem vida em sua cela e disseram que isso aconteceu por algo que ele mesmo fez. Com o falecimento de Ronald, muitas perguntas infelizmente ficaram sem respostas, como por exemplo,
Qual foi o lugar onde Tânia faleceu? Foi exatamente o lugar onde foi encontrada pelos policiais? Outra pergunta seria: como a polícia sabia onde procurar? Foi Ronald que disse? Quem contou para eles? Os policiais nunca revelaram isso à família de Tânia, pelo menos até agora. Outra coisa que até hoje deixa muitos questionamentos no ar foi aquela casa onde as 4 mulheres foram procurar Tânia. Conforme falei com vocês anteriormente, nessa casa elas encontraram um casal com um bebê recém-nascido e o homem que as levou até a casa abandonada. Segundo uma das matérias que eu li, uma dessas 3 pessoas foi vista em uma câmera de segurança de um caixa eletrônico tirando dinheiro da conta de Tânia, porém os policiais nunca revelaram à família quanto dinheiro essa pessoa tirou. Essa tal pessoa também nunca foi presa e tudo ficou assim dessa forma, nada aconteceu. Sobre o homem que levou as mulheres até a casa abandonada, ele nunca foi identificado pela polícia, a família de Tânia nunca mais ouviu falar sobre ele e mais uma vez é algo que deixou uma grande interrogação. Lembra que eu falei com vocês que o casal com o bebê disse que viu Tânia e Ronald com uma mulher? Então, essa mulher também nunca foi procurada pela polícia, pelo que eu entendi, parece que eles não fizeram nenhum esforço para procurá-la e por isso a família de Tânia não sabe absolutamente nada sobre ela. Tracy falou em uma matéria que, apesar de ficar feliz com o falecimento de Ronald, ela também ficou muito triste porque ficou sem saber muitas coisas sobre o caso de sua irmã. Ela falou que até hoje tem grandes interrogações em sua cabeça e que, infelizmente, talvez essas respostas nunca sejam respondidas. Ainda nessa matéria, de acordo com Tracy, somente no tribunal muitas respostas poderiam ser respondidas, mas Ronald tirou essa chance da família obter respostas sobre como aconteceu e por quê. Sobre os filhos de Tânia, nas minhas pesquisas não encontrei nenhuma matéria que dizia se eles ficaram com o pai ou com a família materna dela e infelizmente não vou poder dar essa informação para vocês. Do fundo do meu coração eu espero que de alguma forma eles tenham conseguido superar tudo isso e que atualmente estejam muito bem. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, mas coloca a sua opinião que é muito importante para mim. Se você não souber o que escrever, pelo menos deixe um emoji para me ajudar. Também, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Se você está assistindo pela televisão e não sabe como deixar o like, entra rapidinho pelo celular, é 10 segundos, mas deixa o like, porque faz toda a diferença para mim. Também ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Vem aqui no canal toda semana, clica na aba vídeos, vê os conteúdos que você ainda não assistiu, revê os conteúdos também, que isso é outra coisa que ajuda demais o canal, tá bom? Queria muito agradecer a cada um que sempre está aqui comigo, que não larga a minha mão, que assistiu esse vídeo até o final. Muito obrigada do fundo do meu coração, tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.